Meu nome é Camila e meu trabalho foi com o uso de extrato de canela e hipoclorito de sódio no controle de Fusarium oxysporum lycopersis. O experimento ele foi realizado no Laboratório de Fisiologia Vegetal e Cultura de Tecidos do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos. As doenças de plantas causadas por fungos, elas são responsáveis por grandes perdas na produção de diferentes culturas, sendo o controle frequentemente realizado com fungicidas. Porém, a busca por alimentos de qualidade e oriundos de cultivos mais sustentáveis que sejam menos dependentes da utilização de produtos sintéticos tem levado à busca por métodos alternativos no controle de doenças. Dentre esses métodos alternativos, a exploração da atividade biológica de compostos secundários presentes no extrato bruto de plantas medicinais pode se constituir como uma forma potencial de controle. Diversas pesquisas mostram o potencial no controle de fitopatógenos, tanto por sua ação fungicida direta, tanto quanto na inibição do crescimento micelial e na germinação dos esporos. E dentre dessas plantas que apresentam um potencial fungicida natural, encontra-se a canela, que tem como principal composto ativo o cinamaldeído. Uma outra opção ainda seria o uso do hipoclorito de sódio, que apresenta baixo custo e é de fácil acesso ao produtor. E já vem sido bastante utilizado para garantir a qualidade microbiológica da água e de alimentos. Então, sendo assim, a exploração da atividade biológica de compostos secundários presentes no extrato bruto ou óleo essencial de plantas medicinais e o uso de hipoclorito de sódio pode se apresentar como um método alternativo e promissor na proteção de plantas, pois são de fácil acesso e minimizam os problemas de toxicidade apresentados pelos produtos sintéticos, podendo ainda apresentar um efeito benéfico no desenvolvimento da planta. Então, esse trabalho tem como objetivo avaliar o potencial de inibição do crescimento in vitro de diferentes raças patogênicas de Fusarium oxysporum lycopersis, que é o causador da murcha de Fusarium, pelo uso do extrato aquoso de canela e de solução de hipoclorito de sódio. Então, para isso, foram utilizadas colônias purificadas das 3 raças do Fusarium oxysporum, sendo elas a raça 1, que é a FOL 27, a raça 2, que é a FOL 1114 e a raça 3, FOL 1124. O preparo do extrato da canela foi realizado utilizando-se 50 gramas da casca de canela para 200 ml de água destilada e deixado em banho-maria por 5 minutos após o ponto de ebulição da água exterior ao Erlenmeyer. Para o hipoclorito, também se utilizou uma concentração de 25%, utilizando 25 ml de água sanitária com uma concentração de 2,5% de cloro em 75 ml de água destilada. Para os testes de inibição de crescimento micelial do fungo, em câmara de fluxo laminar, o extrato aquoso de canela e o hipoclorito foram incorporados ao BDA de modo a se obter a concentração final de 1, 2, 3, 4 e 5% no meio de cultura, e vertidos em placa de Petri. Para o controle foram utilizadas placas somente com o meio de cultura BDA. Após a solidificação do meio, os fragmentos de BDA contendo micélios purificados das 3 raças de Fusarium, coletados da margem da colônia, foram transferidos para o centro da placa. As placas elas foram deixadas em BDO com temperatura de 25 graus, uma variação de 3 graus. Foi utilizado delineamento experimental totalmente casualizado. Para as avaliações, foram feitas medições diárias do diâmetro das colônias durante 15 dias, obtendo-se assim a curva de crescimento micelial, a porcentagem de inibição de crescimento, a taxa de crescimento e o índice de velocidade de crescimento micelial, que é o IVCM. Como resultados, teve-se que o extrato aquoso de canela, assim como o hipoclorito de sódio, inibiu o crescimento micelial das 3 raças do Fusarium, sendo que o hipoclorito de sódio apresentou 100% de inibição das raças 1 e 2 quando utilizado a partir da concentração de 3% e das raças 3 quando utilizada a concentração de 5%, constituindo-se como o melhor tratamento.
O extrato aquoso de canela inibiu parcialmente o crescimento micelial das 3 raças do fungo a partir da concentração de 2%, apresentando 100% de inibição de crescimento da raça 2, utilizando-se a concentração de 5%. Esse potencial de inibição de crescimento ele pode ser explicado pela presença de compostos secundários com a capacidade de exercer ação antifúngica sobre o patógeno, como o cinamaldeído contido na canela. O hipoclorito ele tem boa eficiência como desinfetante da contaminação fúngica, proporcionando redução nas taxas de contaminação. Através da análise do índice de velocidade de crescimento micelial e da curva de crescimento, observou-se um menor IVCM e menor taxa de crescimento quando se utilizado o extrato de canela a partir da concentração de 3% e da solução de hipoclorito de sódio a partir da concentração de 2%. Devido ao grande número de compostos diferentes presentes nos extratos vegetais, observa-se que a sua atividade antimicrobiana não é atribuída somente a um mecanismo específico. Alguns estudos eles sugerem que atividades antifúngicas dos metabolismos secundários provêm da penetração do mesmo na parede das hifas, o que prejudica a lipoproteína da membrana citoplasmática. Viegas observou a redução do desenvolvimento micelial de aspergilos, relatando aulas de inibição que variaram entre 10 e 22 milímetros, quando utilizado o óleo essencial de canela na dosagem de 2 mg por ml. A atividade antifúngica da canela está relacionada ao cinamaldeído, que contém compostos terpenoides ou fenólicos e apresentam poderosa atividade antimicrobiana contra uma variedade de patógenos, incluindo os fungos. Então, esses resultados eles podem ser explicados pela presença dos compostos secundários biologicamente ativos com a capacidade de exercer ação antifúngica, como o cinamaldeído presente na canela. E apesar do mecanismo exato de ação antimicrobiana do NaOCl não ter sido descoberta, acredita-se que o cloro ele possa se ligar aos componentes de citoplasma, formando compostos N-cloro altamente tóxicos, destruindo assim os micro-organismos. Então, conclui-se que o hipoclorito de sódio ele inibiu completamente o crescimento in vitro do fusário, quando se utilizada a concentração de 5%, sendo uma alternativa eficiente no controle in vitro desse fitopatógeno. E o extrato de canela, ele apresentou um potencial de inibição de crescimento micelial in vitro do fitopatógeno, diminuindo o índice de velocidade de crescimento micelial do fungo a partir da concentração de 3%, sendo recomendado o teste com maiores concentrações do extrato, a fim de se verificar se ocorre a inibição total em doses maiores. Obrigado.